Fala, gente, boa noite. Hoje eu vou falar sobre um assunto que gera uma polêmica. Hoje eu vou polemizar aqui um pouco com vocês. E eu vou abordar a dignidade da pessoa humana e a liberdade individual. O que deve prevalecer nessa colisão aí? E até que ponto a liberdade individual é interessante a gente primar pela liberdade individual, em detrimento da dignidade da pessoa humana ou não. Vou exemplificar, vai ficar mais claro. Na França, em 1995, foi julgado um caso antológico, que foi o caso do lançamento de anões. O lançamento de anões era uma atividade que acontecia na França, onde os anões, pessoas portadoras de nanismo, né, eram lançadas em bares, em locais para eventos de jovens. E não dá para considerar um esporte porque não tinha regulamentação, também não era considerado uma profissão, mas eles ganhavam a vida com isso. Os anões se inscreviam voluntariamente para participar das atividades e a atividade consiste no quê? Lançava-se o anão, quem lançasse mais longe ganhava a competição e aí tinha dinheiro envolvido, enfim. Os anões usavam roupas de proteção e eles caíam em colchões, em locais para que não houvessem as lesões, ou para pelo menos reduzir lesões, né, decorrentes do lançamento. Então era isso, quem jogasse o anão mais longe ganhava a competição e os anões ganhavam a vida com isso. Muitos deles não tinham outra atividade além dessa. O que aconteceu? O prefeito de uma cidade no interior da França, onde ocorriam essas atividades, por meio de ato normativo, suspendeu o evento, proibiu a prática dessa atividade sob o argumento de que feria a dignidade da pessoa humana, o lançamento de anões, enfim, que era uma atividade indigna e não poderia ter. Um anão recorreu dessa, dessa sentença, desse ato normativo, perdão, e o tribunal ele recorreu com o argumento de que ele não conseguia outro emprego, que ele ganhava vida com isso e que o Poder Executivo, ao proibir a atividade, sob o argumento de proteção da dignidade humana, estava tirando a dignidade dele, porque a partir daí ele não tinha mais o seu sustento, né? Então, e o Tribunal Administrativo francês reverteu, suspendeu o ato normativo para que voltassem às atividades. Enfim, o prefeito recorreu, isso foi parar lá no Conselho de Estado francês, que é como se fosse aqui o nosso Supremo Tribunal Federal, que decide as questões constitucionais, as questões de maior relevo. E a decisão final foi no sentido de proibir a atividade, sob o argumento de que viola a dignidade da pessoa humana, e a dignidade da pessoa humana é irrenunciável, é inalienável, e hoje não tem mais essa atividade. Essa atividade tinha nos Estados Unidos também, não sei se nos Estados Unidos ainda rola, mas na França não tem mais desde então. Queria deixar esse caso aí como para reflexão, para que vocês manifestem a opinião de vocês. Quem é a favor, quem não é a favor do lançamento de anões. E particularmente, eu tenho minha opinião. Eu não sei, eu nunca vi, nunca participei de um evento desse. Eu acho que assim, se eles não fossem é, ridicularizados, não fossem humilhados ali no evento, eu não entendo que seria inconstitucional, seria contra a dignidade da pessoa humana a prática do evento. Por quê? Tem outras atividades também, como por exemplo o lutador de MMA. Ele
sofre lesões seríssimas, alguns até desmaiam lá no octógono. Mas são atividades que os lutadores escolhem seguir essa vida, essa atividade e esse esporte, né? E eles ganham dinheiro com isso, eles ganham a vida com isso, treinam muito, né? São muito. Hoje em dia a sociedade valoriza bastante esses atletas e escolhem essa profissão, né? É claro que tem casos que eu acredito que a lei deve proibir mesmo, né? Como, por exemplo, o nosso Código de Penal proíbe casa de prostituição, manter casa de prostituição é crime. Até porque lá geralmente se encontram várias garotas menores e, enfim, que sofrem todo tipo de abusos aí. Mas é um assunto para a gente discutir, não é singelo e respeito opiniões contrárias também. Eu quis ressaltar para que a gente possa refletir, né? A gente tem liberdade, mas até que e o Estado deve interferir na liberdade individual quando houver violação de direitos, principalmente direitos fundamentais. Mas até que ponto essa ingerência estatal é interessante, é válida, né? É uma discussão aí interessante. Um abraço, pessoal.